E aí pessoal, beleza? Feliz de estarmos novamente juntos para meditarmos um pouquinho mais na Palavra do Senhor. Você já se equivocou ou pelo menos se sentiu completamente equivocado sobre algo? Esse foi um sentimento e uma situação real vivida pelo apóstolo Paulo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O capítulo que nós vamos meditar hoje é o capítulo 3, a partir do versículo 4, e diz assim: Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui a gente percebe o apóstolo Paulo falando de uma experiência particular vivida por ele. Paulo foi um judeu privilegiado e dentro do que ele mesmo descreve para sua época, com certeza, ele vivia uma vida invejada por muitos. Com boas referências ancestrais, sociais, culturais, morais, entre outras, o apóstolo Paulo foi aquele cidadão que, na esfera social onde vivia e na época em que viveu, seguramente tinha de tudo para ser um dos mais destacados. Dentro da sua perspectiva e palavras, quem ele era e o que ele possuía podia ser considerado como lixo ou algo repugnante. Paulo possuía 3 coisas que basicamente todo ser humano busca e deseja obter. Paulo tinha reconhecimento, Paulo era respeitado e tinha poder, mas de uma hora para outra ele passa a ver essas coisas e a vida a partir de um outro ângulo. Que ângulo foi esse? E o que será que aconteceu? Paulo teve um encontro pessoal com Cristo. No caminho rumo a Damasco, com a intenção de colocar o seu plano de perseguir e aprisionar cristãos em prática, ele mesmo se torna um cristão. E aqui a gente vê na prática o que deveria acontecer com todos nós, ou com todos aqueles que professam um dia ter tido um encontro com Cristo, ou ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. Ou seja, uma mudança de rumo e direção, uma mudança de vida. Não podemos dizer que caminhamos com Cristo se algo, mesmo que pequeno, não mudou em nós. Um desejo compulsivo, um vício acariciado, um traço de caráter não santificado, enfim, conversão implica em mudança de rumo e direção. Em outras palavras, conversão significa mudança de vida. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo fala de uma experiência que todos aqueles que professam amar a Cristo e desejam um dia vê-lo, devem experimentar: a santificação. E santificação é justamente esse processo realizado por Deus em nós, onde nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Mas eu quero destacar o resultado desse encontro vivido pelo apóstolo e como isso impactou a sua vida e também pode impactar a nossa. Em primeiro lugar, o encontro com Cristo fez Paulo reavaliar a sua experiência religiosa. Os judaizantes estavam se gloriando na carne.
centralizando a sua confiança em ritos. Mas tudo isso não tinha e não tem nenhum valor para a salvação. Esses ritos ocupavam o seu papel e tinham o seu lugar, mas a nossa confiança deve repousar unicamente em Cristo. Se Paulo não tivesse enxergado e renunciado ao alto valor que atribuía a esses privilégios e empreendimentos, seguramente estes o teriam privado de Cristo, assim como ele mesmo diz, o único e verdadeiro lucro. Em segundo lugar, o encontro com Cristo faz Paulo passar de uma experiência teórica para um conhecimento real e prático de Deus. Conhecer Deus teoricamente nos coloca em uma cilada, onde, na maioria das vezes, nós somos levados a formular uma imagem fictícia de quem Ele é e daquilo que Ele deseja para a nossa vida. Em contrapartida, conhecê-lo de forma real e verdadeira nos liberta das garras do legalismo e, acima de tudo, das garras do pecado. Em terceiro lugar, o encontro com Cristo faz Paulo experimentar o amor de Jesus e isso corrige as suas prioridades. Paulo não apenas abre mão daquelas vantagens que ele tinha, das vantagens e privilégios que desfrutava, mas ele passa a considerar tudo aquilo como perda por amor a Cristo. O amor de Cristo o constrange e o seu amor por Cristo o leva a renunciar tudo aquilo que antes ele valorizava e via como algo vantajoso. Entender o amor de Jesus deveria mudar a nossa vida, deveria mudar a nossa perspectiva, nos levando a viver ou experimentar uma entrega plena. Paulo ele olha para essas conquistas, títulos, honras terrenas e diz que tudo isso para ele era lixo. Ou, usando a própria palavra apresentada no texto, é algo repugnante. Paulo olhava para essas coisas com repugnância. Mas havia algo muito valioso para ele. E eu gostaria de ler o que ele diz e o que ele considerava de fato como algo valioso. A partir do verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conhecer a Cristo e se tornar semelhante a Ele. Que assim como o apóstolo Paulo, de forma particular, a gente consiga viver tal experiência, ou uma experiência semelhante. Obviamente, dentro da nossa capacidade, respeitando o desejo e o chamado de Deus para a nossa vida, mas que a gente consiga viver uma experiência de tal forma que a nossa vida expresse que de fato a gente pertence a Cristo. Gostaria de orar, pedindo que o Senhor conceda essa bênção e capacidade, poder, para que essa mudança de perspectiva, de vida, de mente também ocorra com a gente. Ore comigo. Querido e bom Deus, te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecê-lo e pelas palavras do apóstolo Paulo, expressadas aqui nessa epístola tão significativa. Que a nossa experiência contigo, o nosso relacionamento contigo, realmente seja motivado pela compreensão do seu amor, por saber e reconhecer quem o Senhor é, por uma experiência vivida de maneira real contigo. Que a gente continue expressando que nós pertencemos a Ti. É o nosso desejo e a nossa oração. Valeu, queridos, foi bom passarmos este momento, esse tempinho juntos. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com aqueles que você acredita que podem ser beneficiados também com essa mensagem. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!